como vai? Tudo bem? Estamos de volta aqui em 2017, hein? Como é que você passou seu ano? Foi tudo bem? As festas? Então nós estamos retornando aqui com o gás todo, queremos dar a você muitas informações, nós queremos levar conhecimento, nós queremos apresentar a você algo novo, algo que fortaleça e edifique o seu coração. Eu, pastor Daniel, estou aqui de novo com o nosso programa Pastor Daniel Entrevista. Esperamos que vocês realmente sejam muito abençoados. E hoje, para começar, né, este programa, primeiro programa de 2017, eu tenho a satisfação, a alegria e a honra de trazer aqui o pastor Rafael Facchento, né, filho. E é um amigo, é um colega de trabalho, é um pastor sério que trabalha com seriedade na obra do Senhor. Ele é pastor na Igreja Batista Betel do Gasparini, e o pastor Rafael Fachenko, ele foi formado na faculdade aqui em Bauru-Fatel, e depois ele fez especialização em missiologia no Centro Evangélico de Missões em Viçosa, Minas Gerais. Fez mestrado em divindade, concentração em Antigo Testamento, no Centro de Pós-Graduação no Andrew Jumper, ligado ao Instituto Mackenzie. Então é uma honra, uma alegria muito grande. Pastor Rafael, como vai? Tudo bem? Tudo bem, pastor. É um prazer. É um prazer recebê-lo. Queria que você desse suas saudações iniciais aí para os nossos youtubers, internautas, telespectadores, todos que estão aí nos vendo. Boa tarde, da minha parte é um prazer poder estar participando desse programa, atendendo ao convite do pastor Daniel Ribeiro. O meu desejo é servir ao Senhor Jesus e contribuir na obra do Senhor. E é um prazer poder ter essa oportunidade de poder falar e dividir com vocês um pouquinho da minha experiência ministerial. Amém, pastor. Muito bem. Então, pastor, fique à vontade, viu? Estamos aqui em Cristo Jesus, o Senhor. Pastor, o senhor tem descendência russa, não é? E foi a primeira vez que eu encontrei alguém com descendência russa. E o senhor esteve lá o ano passado, em viagem com a esposa, não é? Não, sozinho. O senhor foi só? Fui só. Foi só. Fui só. Mas o senhor não foi a trabalho, o senhor foi para visitar parentes. Exato. Mas eu fiquei sabendo que o senhor visitou igrejas lá. Sim, sim. O senhor pode contar como é que foi essa experiência de estar na Rússia esse fim de ano? Então, o meu contato com a Rússia vem desde 2002. Em 2002 eu tive participando de uma viagem para conhecer o trabalho missionário da Jocum, lá em Moscou. E a partir dessa viagem que eu fiz em outubro de 2002, eu tive a oportunidade de fazer alguns contatos, mas nesse momento eu não tinha conhecimento de nenhum parente com quem a gente tivesse contato lá na Rússia. Em 2011, eu descobri um programa de televisão que procurava parentes, que a gente tivesse perdido o contato. Eu escrevi para esse programa e no final de 2013, eles encontraram parentes. Hoje está fazendo 91 anos que meu avô veio da Rússia para cá, para o Brasil. Ele veio com a esposa e 6 filhos. E eu, depois de quase 90 anos separados, eu pude reencontrar familiares, descendentes dos familiares do meu avô, que ficaram lá na Rússia quando eles vieram para cá. Puxa, que experiência, né, pastor? Deve ter sido assim muito emocionante, né? Muito emocionante. Muito bom, emocionante, né? Realmente. E no fim o senhor foi chamado para visitar as igrejas, ou estar nas igrejas lá, não é? Então, eu tive a oportunidade de estar em 2 igrejas. Quando eu fui, agora o ano passado, um dos propósitos era visitar parentes, com quem eu tinha já feito contato, tinha contato através do Skype, e eu tive a oportunidade do ano passado de fazer uma viagem para lá, tanto para a Rússia. Eu fiquei em Moscou 5 dias e também fiquei numa cidade na Bielorrússia chamada Mogilhov por 8 dias.
O contato maior com os parentes foi lá na cidade de Mogilhov. Tanto na cidade de Mogilhov eu tive a oportunidade também de visitar uma igreja, tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus lá. Em Moscou também. Em Moscou até eu já sabia antes, né? Porque eu tinha em Moscou amigos que eu já conhecia desde quando eu tinha ido para lá em 2002. Então eu recebi, ao entrar em contato com eles, convite para estar ministrando a palavra lá. E foi uma experiência muito abençoadora para mim. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, né, numa língua estrangeira. Né. Eu tive que pregar em inglês, né, porque eu não tinha lá ninguém que falasse português, e o pastor que nos convidou, ele traduziu do inglês para o russo. Eu falo o russo, meu nível é intermediário, mas eu não sou fluente, ainda não dá para pregar em russo. E como é que o senhor viu a igreja na Rússia? Qual que foi a leitura que o senhor teve do povo evangélico na Rússia? Lá na Rússia, os evangélicos são minoria, né? Numa população de 142.800.000 pessoas, os evangélicos são menos que 1% da população, né? Existe um censo que foi feito por uma instituição de sociologia que pesquisava, né, o perfil religioso dos russos, e nessa pesquisa, né, foi apresentado um número de 300.000 evangélicos na Rússia. É um número pequeno, né? Dá 0,2%. Na Rússia, a religiosidade é muito ligada à etnia, né? A religião lá é muito étnica, é como se, vamos dizer, cada povo tem a sua religião específica, e a religião está ligada à tradição, à cultura. Então, o maior grupo religioso na Rússia é o cristianismo ortodoxo oriental, né? A igreja ortodoxa tem uma história na Rússia de mais de 1000 anos. O cristianismo ortodoxo foi recebido lá na Rússia em 988 depois de Cristo. Então tem mais de 1000 anos, e a igreja ortodoxa, em todo esse milênio que ela tem de história na Rússia, ela marcou profundamente a história e também a cultura do povo russo. Então, até, vamos dizer, o final do século XIX, começo do século XX, a mentalidade prevalecente era que ser russo era ser ortodoxo. Dentro da Rússia, não existem só russos étnicos. Dentro da Federação Russa, existem mais de 100 etnias. Existem povos que não têm nada a ver etnicamente falando com os russos, né? Eles têm língua própria, cultura própria. Então, esses outros povos, eles têm as suas próprias religiões. Existem povos dentro da Federação Russa que são muçulmanos. Dentro da Federação Russa, quase 8% da população é muçulmana. Mas esses muçulmanos, eles são étnicos, embora eles sejam cidadãos russos, eles são de outras etnias. Existem também muitas etnias que são budistas, existem etnias que são animistas, entende? Então, a religião sempre é muito vinculada à etnia, né? Então, o evangélico é visto como por exemplo, para a igreja ortodoxa, os evangélicos são vistos como seita. A igreja ortodoxa se considera a única igreja verdadeira e o verdadeiro representante do cristianismo, né? Então, eles veem os evangélicos como seita, né? Para quem não é ortodoxo, mesmo para essas pessoas, o protestantismo é visto como uma religião ocidental, né? Como uma religião que não tem assim raízes dentro da cultura russa, e até em muitos casos, até por alguns, é até visto como uma ameaça à cultura russa. Então não é um contexto assim muito fácil de trabalhar. O russo valoriza muito as suas tradições, os seus costumes. Então precisa muita sensibilidade à cultura para poder apresentar o evangelho de uma maneira que seja relevante para aquela cultura,
né? E até de 1990 a 1999, quando houve a queda da União Soviética, houve uma abertura muito grande, mas a evangelização inadequada fez com que, em 1999, fosse promulgada uma lei que restringiu muito a atividade de grupos e de igrejas que estavam se iniciando, que estavam sendo fundadas. Você tem uma ideia? Uma igreja nova na Rússia só pode ser fundada por cidadãos russos, né? Enquanto essa igreja nova está buscando regularizar a documentação e ser registrada junto ao governo, durante os primeiros 15 anos ela não tem liberdade de realizar cultos abertos, colocar placa, convidar pessoas, divulgar abertamente a sua fé. Só depois que ela conseguir esse registro é que ela vai ter essa liberdade. O Islã não tem esse problema lá, pastor? Não. Existem 4 religiões que são... O Islã não é uma ameaça, no caso, para eles? Não, porque o Islã está muito ligado a outras etnias, não aos russos étnicos. Ah, tá. Né? Por exemplo, antes da queda da União Soviética, o Azerbaijão fazia parte da União Soviética, o Cazaquistão fazia parte da União Soviética, o Uzbequistão, né, o Tadiquistão. Esses países são países etnicamente muçulmanos, né? A cultura deles é uma cultura islâmica, né? Então, dentro da legislação russa, né, os povos que tradicionalmente, né, já têm a sua própria religião, eles têm liberdade de praticar essa religião e também divulgar a sua religião sem nenhuma restrição. Então, existem 4 religiões que são oficialmente reconhecidas dentro da Federação Russa: o cristianismo ortodoxo, o islamismo, o budismo e o judaísmo. Mas todas essas religiões, elas estão ligadas a uma determinada etnia, ou a determinadas etnias, né? Existem também as religiões animistas, que estão ligadas também a grupos minoritários, sobretudo na Sibéria, no norte da Rússia também. Então é um contexto bem peculiar. Então a vida para um evangélico não é muito fácil. Não. Então nós temos que admitir isso. Sim. Que eles acabam sendo retalhados, ou assim, na linguagem nossa hoje brasileira, preconceituados. Sim. Sofrem um preconceito por não ter esses valores. Exato. Dessas várias etnias, né? Se o evangélico... Porque né? sempre tudo que é do Ocidente lá é uma ameaça, não é? Exato. Todos os governos lá exploraram essa hostilidade. Isso aí é algo histórico. Né? No período da Idade Média, em 1250 até 1480, os principados russos viveram 250 anos debaixo do jugo mongol. E nesse período em que, né, os principados russos estiveram debaixo do jugo mongol, principados ocidentais tentaram, né, abocanhar também a sua fatia e até perseguiram os cristãos que eram ortodoxos e não eram, por exemplo, católicos. Então isso criou, nesse período, um ressentimento histórico contra o Ocidente. Né? Houve um príncipe, naquela época, chamado Alexandre Nevsky, que ele dizia que era mais seguro fazer aliança com os tártaros, porque os tártaros, apesar de dominarem e cobrarem impostos, permitiam que eles praticassem a própria religião deles e preservassem a identidade deles, do que, né, fazer aliança com o Ocidente. E os governos subsequentes exploraram muito isso. Né? No período comunista, né, isso já estava... passou a fazer parte da própria cultura e o comunismo explorou muito isso. Né? A Guerra Fria contribuiu para isso. E até hoje, né, a gente vê... Né? Então, se ao pregar o Evangelho, né, aquilo que você apresenta é algo que já é relacionado com o Ocidente, isso já cria uma certa reserva. Né? É muito importante o trabalho de contextualização. Né? Buscar dentro da própria cultura
elementos que já sejam familiares, né? O cristianismo ortodoxo, eu até penso que ele pode oferecer, porque existem elementos comuns. Os ortodoxos também creem nas Escrituras, embora, né, o cristianismo ortodoxo, como a Igreja Católica, ele admita como base para a fé tanto a Escritura como a tradição, eles creem na Escritura, né? Eu creio que um missionário que vá trabalhar, que tenha uma boa formação, né, tanto teológica como missiológica, né, isso pode, né, ajudar a pessoa a conhecer melhor o contexto e buscar formas que sejam mais do próprio povo, né, que sejam adequadas para transmitir o evangelho. Mas ainda assim há se parecer com o russo, né? Exato. Ter a cara do russo, ter a cara do país, das etnias formadas, né? Exatamente. O pastor Celso fala também que na África esse problema também é relevante, e que as pessoas têm que ir se adaptando. E ele disse que ele, quando aprendeu a falar a língua, ele teve mais respeito, não é? Então, se uma pessoa vai totalmente despreparada lá, achando que Deus vai fazer tudo por ela, ela volta sem o pescoço, né, pastor? Ele não vai conseguir realizar nada, porque, né, a cultura é algo que está muito enraizado. Talvez, na nossa realidade, o Brasil é um país relativamente jovem, nós temos 500 anos de história, né? E existe muita miscigenação, existe gente aqui no Brasil de todas as partes do mundo, né? Agora, o russo tem uma identidade cultural já bem cristalizada, né? Ele valoriza a sua própria cultura, ele valoriza os valores que ele já tem construído, ele preza, defende e ensina isso. Diante disso, pastor Rafael, o senhor acha inviável o crescimento do evangelho na Rússia? Não é inviável, eu acho difícil, né? Há muitos desafios a serem enfrentados, né? As igrejas não têm assim liberdade de contratar, por exemplo, pastores que sejam estrangeiros. Eles podem ir lá como convidados para pregar, para estar por curto tempo, mas é muito difícil, por exemplo, um missionário conseguir, né, permanecer lá, né, por muito tempo com visto religioso, né? Um cidadão brasileiro não precisa de visto para estar lá até 90 dias, né? Agora, se a atividade que vai ser realizada lá é uma atividade religiosa, né, isso aí é uma coisa que precisa haver muita transparência para a pessoa não ter depois problema com as autoridades, né? Então tá bom, pastor. Vamos orar pela Rússia, vamos orar pelo povo russo. Amém. Eu me lembro que, conversando com o pastor, o senhor contou o testemunho daquela senhora, né? Que levaram os filhos delas de uma vez só, por ela ter recebido a Jesus, e ela ficou firme. Sim. Não é? Então, independente de toda esta dificuldade, de todas as problemáticas que a gente vai encontrar em países assim, como a Rússia, de várias etnias, com religiões já como que formatadas na cultura, ainda assim o Espírito Santo sempre vai agir, ele sempre vai buscar. Ora, se 300 mil é um número quase que irrelevante em relação à população, são 300 mil que o senhor alcançou, não é? Existem algumas questões assim que eu posso dizer que são... Eu estou falando aqui em termos de Federação Russa. Isso. Né? Existem 13 repúblicas ao redor da Federação Russa que antes faziam parte da União Soviética e com a queda da União Soviética, essas 13 repúblicas elas se tornaram independentes. E nessas repúblicas o grau de liberdade para os evangélicos varia. Talvez nos países que antes faziam parte da União Soviética, onde mais existe o percentual de protestantes é na Ucrânia, né?
Na Moldávia existe bastante liberdade também. Nos países bálticos e nas repúblicas bálticas, na Estônia, na Lituânia, na Estônia, também existe bastante liberdade. Então, a situação da igreja nesses países pode variar, né? Eu não conheço assim mais a fundo, né, a situação nesses países, mas as notícias que eu tenho ouvido é de que muitas vezes existe mais facilidade, menos restrições e até mais abertura. Na Rússia, a restrição não é legal, né? Existem restrições e uma pressão social que, né, tenta manter as pessoas dentro daquela tradição que eles tiveram. Mas as pessoas que são protestantes, eles têm liberdade de se reunir, de cultuar, né? Em geral, né, há casos até de perseguição, né? Eu já ouvi casos de local, de igrejas até que foram destruídas. Mas isso são casos esporádicos, né? De uma forma geral, né, a Rússia não está, né, naquela lista de perseguição da Portas Abertas, onde, né, são classificados 50 países do mundo, onde o cristianismo é mais perseguido, né? Não é uma situação também assim. Eu acho que é importante a gente... É bom, né, ressaltar isso, porque senão, de repente, né, tem uma visão que crente está morrendo todo dia. Não, essa não é. Os cristãos têm liberdade para cultuar. O que eu quero dizer é assim, eles são minoria, né? E o ambiente não é um ambiente que é favorável, onde existe uma abertura, né, para, né, o protestantismo. Pelo contrário, o protestantismo é visto como algo ocidental, da parte dos ortodoxos, que hoje 41% da população russa se declara ortodoxa, né? Os ortodoxos consideram os protestantes como seita, né? E os ortodoxos, eles não têm a postura que o catolicismo tem em relação aos protestantes. Aqui no Brasil, por exemplo, os católicos consideram os protestantes como irmãos separados. Existe até um esforço ecumênico. Isso não existe da parte dos ortodoxos, certo? Então, é uma situação diferente. Eu quis assim traçar uma diferença entre a nossa realidade e o contexto lá. Tá bom, pastor, foi muito bom. Falando desse evangelho, né? Vamos sair um pouco lá da Rússia. Vamos vir aqui para o nosso Brasilzão. Nosso Brasilzão parece estar sofrendo um pouco. Não é? Eu queria ver como que o senhor está vendo, como é que o senhor enxerga a pregação do evangelho hoje no Brasil. Olha, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção muito clara entre a pregação do genuíno evangelho, que é firmemente centrado em Cristo, que é centrado nas Escrituras, e os falsos evangelhos, né? Eu acho que hoje, infelizmente, nós temos um problema muito sério, onde muitos falsos evangelhos estão sendo pregados. Um outro problema que eu vejo assim, que é muito sério aqui no Brasil, é o problema do sincretismo religioso, né? O povo brasileiro é um povo profundamente religioso. Se a gente perguntar, pelo menos a nível superficial, se uma pessoa crê em Deus, uma boa parte da população brasileira vai dizer que crê em Deus. Mas se a gente for analisar de uma forma mais profunda, né, quais são as reais convicções religiosas do povo brasileiro, o que cada pessoa entende realmente acerca de Deus, acerca de quem é Jesus, quem é Deus, né? Nós vamos ver que, né, existe no Brasil um problema muito sério de sincretismo. A pessoa, exteriormente, ela professa muitas vezes uma fé em Deus, uma fé em Cristo, mas as ideias religiosas sobre Deus, sobre Cristo, elas vêm de outras religiões, que não tem nada de cristã, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina sobre a pessoa, sobre a obra de Cristo. Então, eu acho que isso exige da parte do pastor, do evangelista, daquele que prega e ensina a palavra, um cuidado muito grande. Nós não podemos, negligenciar o ensino da palavra. Eu vejo que há uma necessidade muito grande, de se ter um ensino de qualidade na igreja, um ensino que foque as doutrinas fundamentais, aquilo que é fundamental na fé cristã,
né? Uma evangelização que não seja uma evangelização como a gente vê em alguns pontos. É lógico que todos nós queremos ver pessoas se convertendo, nós queremos ver a igreja crescendo, mas a gente precisa entender que a igreja vai crescer genuinamente e verdadeiramente quando a palavra de Deus for pregada com toda a sua fidelidade e o Espírito Santo convencer o pecador, chamar o pecador ao arrependimento e ele for realmente regenerado. Isso é uma obra de Deus. Isso não é uma obra que o homem possa fazer. Nós podemos pregar o Evangelho. Agora, transformar, alcançar as vidas, regenerar as pessoas, isso é obra do Espírito Santo, através da pregação da palavra. Por isso eu creio que hoje, mais que nunca, se faz necessário a gente lembrar do que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4. Ele disse, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Insta, repreende, corrige, a tempo e fora de tempo. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, antes se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu acho que isso reflete muito a nossa realidade. Então, pastor, mas aí que eu vejo a dificuldade. Porque o povo, no geral, ele é dado a fábulas. Uhum. Ele é dado a magia, né? Ele precisa de uma varinha de condão, ele precisa de alguém que resolva o problema dele. Antes dele falar o problema, ele já quer que você resolva o problema. E na mente, eu não sei como é que o senhor vê isso, na mente das pessoas, se esse pastor não puder resolver o problema dele, não vai servir para ele. Então você manter a integridade da palavra é um grande desafio também. Sim. Porque de repente você tem diante do Brasil um evangelho falso que, como o jogador de búzios, ou como astrólogo, ou como qualquer outra dessas, né, desses ensinamentos, dizem oferecer alguma coisa de concreto, e muito dentro das igrejas se tornou a forma desses cultos, que eu acredito que também seja esse culto falso, né? E é onde estão as igrejas mais abarrotadas, né? Onde Exatamente. Estão mais as pessoas que querem ali resolver o seu problema naquele dia. Não é isso mais ou menos que acontece, pastor? Eu concordo plenamente com o pastor, que, né, pregar o genuíno evangelho no nosso contexto realmente é um grande desafio. Porque às vezes até as nossas ovelhas não querem ouvir aquilo. Sim. Elas mesmo querem que você tenha uma pregação de redenção, de poder, de libertação, de Deus guarda. Aí quando você vem apresentar aquele evangelho que o senhor está falando genuíno, ele mesmo parece que dá uma aferecida no ânimo, sabe? Eu até creio que essa postura reflete o quanto, né, a religiosidade brasileira ela está marcada por esse misticismo. Se nós analisarmos os cultos não cristãos, né, a gente vê que, sobretudo no animismo, né, nos cultos onde se pratica, vamos dizer, a feitiçaria, a figura do feiticeiro é alguém que oferece uma solução mágica. Todos os problemas têm uma causa espiritual. E eu não estou aqui negando que não existam problemas que tenham causas espirituais. Mas eu não posso generalizar e dizer que todos os problemas têm necessariamente uma causa espiritual, é causado por um demônio ou por um espírito maligno. Agora, a influência dessas religiões, que o fundo cultural, vamos dizer, tanto de dois elementos, né, que foram formadores do povo brasileiro, né, tanto os africanos como os indígenas, né, isso está muito mais impregnado na nossa cultura do que às vezes a gente está consciente. E é um desafio nós nos aproximarmos das pessoas, não cairmos na tentação
de querermos apresentar algo que é simplesmente travestido de evangelho, mas no fundo mantém essas formas religiosas que são características da nossa cultura, né? Eu acho que a gente precisa pensar com muito mais profundidade a respeito do quanto, né, na nossa cultura determinadas formas de religiosidade estão presentes, e a gente precisa encarar o desafio de que o evangelho ele vai desafiar essas formas religiosas. Isso é um trabalho árduo. O evangelho vai crescer, mas não no ritmo que muitas vezes a gente tem expectativa, porque nós cremos que ao pregar-se a verdadeira palavra de Deus, o Espírito Santo está atuando, ele chama os pecadores ao arrependimento. Ele vai alcançar o coração daqueles que são do Senhor. E a gente ter a paciência de crer que, como Jesus disse, né, a semente, ela é poderosa para dela mesma frutificar. Deus faz com que o crescimento ocorra. Nós somos trabalhadores. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, a gente tem esse desafio de permanecer. Talvez a gente vai ter menos pessoas. Então, o trabalho de plantar uma igreja é um trabalho muito mais longo, é muito mais árduo. Eu concordo que naquilo em que a cultura não contraria a palavra de Deus, nós podemos utilizar formas que sejam mais adequadas à nossa realidade. Mas nós não podemos fazer isso de uma forma crítica, sem refletir, né, nas implicações de adotar determinadas formas de culto. Porque as formas, elas precisam ser adequadas para expressar o conteúdo não pode ser mudado, né? Então é um desafio isso, a gente ter sensibilidade para que nós tenhamos uma igreja brasileira. Eu não estou querendo, quando eu falo com isso, dizer que a gente tem que ter uma igreja nos moldes europeus, né? Nós vivemos numa outra realidade. O brasileiro não é como o europeu, e nem eu estou dizendo que a igreja tem que ser uma igreja que tem uma cara europeia. Mas, por outro lado, nós também precisamos descobrir formas que sejam brasileiras, sim, mas que também levem as pessoas a refletir, né, que sejam mais adequadas para transmitir os verdadeiros ensinos do Evangelho. Há formas que não contribuem para isso, né? E às vezes mexer com isso é difícil. É verdade, pastor. É verdade. Aí está lançado um grande desafio diante de nós, porque você vê a sua igreja, você está pregando o que você pensa que é o verdadeiro evangelho, e o rapaz do lado, ele está crescendo, e você está tijolo a tijolo, e ele vai como um arranha-céu, e tem muita gente, muitos pastores que se sentem inferiorizados. Ele precisa mostrar um trabalho, ele precisa provar alguma coisa para alguém. Esse é o laço. Esse é o laço. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso continuar ministrando a palavra no seu contexto genuíno. Como o senhor falou, arrependimento, confissão de pecados, regeneração, justificação, não é? As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A gente tem que lutar contra a gente mesmo, para não cair nessa armadilha de que, a igreja lá cresce, por que a minha não cresce? E a gente vive no dia a dia. Até Jesus enfrentou esse desafio. Embora Jesus realizou milagres, realizou sinais extraordinários, ele também nunca deixou que no ministério dele o foco fossem os milagres, né? Os milagres tinham um propósito, e o foco de Jesus era que ele revelasse a si mesmo ao mundo através da pregação da sua palavra.
E ele, apesar de realizar milagres, é interessante isso, Jesus nunca pregou milagres. Ele realizava milagres, mas ele pregava a palavra de Deus. O milagre ia acontecer, se preciso fosse, diante da pregação do Evangelho. Exato. Não vai lá e cura, vai lá e prega. Se houver necessidade, o milagre vai chegar. Exato. O milagre é um ato soberano de Deus. Né? No ministério de Paulo e Barnabé, também na primeira viagem missionária, a gente vê isso. Quando eles chegam lá no centro da Ásia Menor, em Listra e em Derbe, né, Paulo e Barnabé pregam a palavra. E o texto lá de Atos, capítulo 14, nos diz que o Senhor confirmava a palavra com sinais. Agora, nem em todos os lugares onde Paulo chegou, necessariamente aconteceram todos aqueles milagres que aconteceram em Listra e em Derbe. Então, Deus pode realizar milagres, sinais. Agora, nós não pregamos milagres, né? Nós somos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa pregação deve ser Cristo. Paulo fala, eu nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. A pregação dele era Cristo. Ele diz, nós pregamos a Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor do Senhor. Quando eu vim a voz, não vim em sublimidades de palavras, mas em demonstração de poder, de espírito. O senhor estava falando, pastor, que lá na Federação Russa, o cristianismo nosso, aqui, o Evangelho, ele é considerado uma seita, né? Nós vivemos no Brasil hoje, nós estamos falando aqui de evangelho verdadeiro, evangelho falso. Esse evangelho falso é aquele que pode ser considerado uma seita. Que heresia que ele prega. Como é que o senhor está vendo no Brasil esse tipo de movimento? Bom, eu até queria, vou aproveitar aqui para compartilhar, isso que eu estou falando aqui não é meu, isso aqui é algo que eu li do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, né? Ele apresenta 5 características de uma seita, né? E eu achei interessante a colocação dele, eu até gostaria também então passa para nós aí, de estar compartilhando. A primeira característica que ele coloca é que as seitas, elas têm um outro fundamento, ou uma outra fonte de autoridade, no qual eles baseiam a sua fé, além das Escrituras. Então, a fé cristã genuína, ela tem como única fonte de autoridade as Escrituras. Nós cremos que as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus e que elas constituem o registro fiel daquilo que Deus quis que nós conhecêssemos acerca dele, acerca de Cristo, acerca do seu propósito para a nossa salvação. Então, a fé protestante é uma fé que confessa a Escritura como única regra de fé, como fundamento da sua fé. E as seitas não consideram somente as Escrituras. Nós vamos ver que eles vão ter outra fonte de autoridade, que pode ser outros escritos ou outras revelações que foram dadas a outras pessoas, ou mesmo a figura de uma outra pessoa, né? A segunda característica de uma seita é que a seita ela diminui a pessoa de Cristo. Ou ela nega a sua divindade, ou a sua humanidade, ou a sua exclusividade. Elas colocam outros ao lado de Cristo, né? Cristo não é suficiente, né? Eu até fiz algumas anotações aqui, eu até gostaria de dar uma olhada. Isso é bom, porque nós queremos que as pessoas entendam isso, né? E estejam com as mentes abertas para entender, porque nós não podemos ser enganados. Amém. Amém. Terceira característica, as seitas ensinam a salvação pelas obras e não exclusivamente pela fé em Cristo, né? A fé cristã, a fé evangélica, ela ensina que a salvação é exclusivamente pela fé na obra de Cristo realizada na cruz. Agora, nós vamos observar que as seitas, elas até
podem admitir que você pode crer também em Jesus, mas isso não é suficiente para a pessoa ser salva. Ela, além de crer em Jesus, ela precisa disso, precisa daquilo. Isso varia da exigência de cada seita, né? Quarta característica: as seitas, elas são exclusivistas. Somente aqueles que pertencem àquele grupo é que realmente vão ser salvos, né? As seitas também, elas se consideram o único grupo fiel que está vivendo agora no final dos tempos, né? Então elas têm assim uma ênfase bastante forte também na escatologia, e eles se consideram assim como um tipo de remanescente fiel, né? Todos os outros estão errados, todos os outros são infiéis, todos os outros se desviaram, só eles é que são genuínos seguidores de Cristo. Ah, tá bom. Eu também já ouvi falar que dentro desse contexto de seita, de heresia, eu acho que está incluído em algum desses aí, que você pode ter a ordem de um culto, você ora, você canta, você glorifica, mas, como está dizendo aí, dentro da igreja evangélica, você não centraliza Jesus. Sim. Você centraliza um objeto do Velho Testamento, você centraliza um querubim do futuro que vai vir com Cristo, você, na sua mensagem, você apaga a centralidade da cruz, não é? Você tem muitas mensagens, mas não tem a mensagem da cruz. Exato. É seita, né? É seita, sem dúvida. Tá lá, igreja evangélica, tá não sei o quê, é seita. Sem dúvida. Porque às vezes a pessoa acha que seita é só os mormons. Isso eu vou falar porque está dentro desse contexto. Porque Jesus não basta, teve que ter um outro livro, teve que ter um outro Jesus, não é? O Testemunha de Jeová, que exclui Cristo, né? Deusinho menor, é o Filho de Deus, mas não é Deus. Exato. Não é sempre eterno, né? Mas existem igrejas hoje que falam da Trindade, que falam que Jesus é Salvador, que Jesus é Filho de Deus, mas apagaram dos seus cultos a centralidade da cruz, pastor. Sem dúvida. Concordo plenamente. Como que isso é terrível, é uma coisa, puxa, eu estou no lugar, Deus está lá, né? A confissão positiva, é a prosperidade, é Deus que liberta, é Deus que faz isso, mas cadê a cruz? Exato. Cadê o sangue de Jesus? Não se prega arrependimento, não se prega, como o irmão está falando, o pastor está falando, da centralidade da obra de Cristo na cruz, né? Não se fala a respeito de compromisso realmente, de santidade, de transformação de vida pelo poder do Espírito Santo, de renúncia. Então existe no meio evangélico muitas seitas. É incrível isso, mas é o que nós estamos vivendo, pastor. Não é? Infelizmente, são pessoas que precisam ser salvas. Exato. Precisam ser regeneradas, eu acredito, viu, pastor? Infelizmente, há muitas pessoas que pertencem a muitas igrejas ditas evangélicas, que elas precisam realmente ouvir o genuíno evangelho, ser iluminadas pelo Espírito Santo, se arrepender, serem regeneradas e serem salvas, né? Infelizmente, há muitas pessoas que estão frequentando muitas igrejas ditas evangélicas que eles, infelizmente, né, há igrejas que são ditas evangélicas que nós não podemos considerar como igrejas irmãs. Infelizmente. Infelizmente. E isso tem causado muito dano, porque infelizmente dentro do nosso ambiente há uma generalização, né? Nós somos todos iguais, né? Exato. Somos todos então, iguais. Eu creio que é importante até a gente ser mais ousado, denunciar, porque biblicamente falando, os apóstolos, eles denunciavam as heresias, eles apresentavam as características daqueles que estavam se desviando da sã doutrina e alertavam a igreja. E as pessoas que
abraçavam essas falsas doutrinas, elas não eram recebidas na comunhão da igreja. Então, isso é necessário até para a saúde da própria igreja. Porque se a igreja não pratica essa ação, vamos dizer, disciplinar, isso causa confusão, as pessoas ficam confusas. Se os líderes que creem, que são comprometidos com a palavra de Deus, eles não alertam em relação a isso, se tornam coniventes, como Exato. que omissos, né? Exato. Por isso que eu gosto do pastor Rogério lá. O pastor Rogério Geraldo, ele não tem papa na língua, viu, pastor Rafael? Ele vai na rede social, na página dele lá, e ele denuncia mesmo. Uhum. Ele fala e ele se escabela lá, e eu falo assim, pastor, usa esse homem. Não deixa eu pegar ele por aí, não. A gente pode dizer claramente, as duas igrejas que têm se destacado no cenário brasileiro, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, claramente são seitas. Eles não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo. Inclusive a Igreja Presbiteriana, em concílio, eles declararam que a Igreja Universal é seita, que a Mundial é seita. Não agora é oficial. Exato. Entre os presbiterianos. E eu creio que não só eles, mas também outros ministros evangélicos que são sérios, que são comprometidos com a palavra de Deus, eles precisam alertar os seus rebanhos a esse respeito. Porque se a igreja não recebe essa orientação pastoral, ela pode vir a ser vítima, desses falsos mestres, desses enganadores, e serem exploradas. Então, é dever nosso alertar. Eu não tenho receio de falar, não é uma questão pessoal, é uma questão de ser claro em relação à postura teológica, doutrinária. O que a gente vê dentro, tanto da Igreja Universal, como dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, é claramente um sincretismo religioso. Isso não é cristianismo. Mas eu agradeço, eu louvo a Deus ainda, pastor, porque a gente consegue ver ainda nas redes sociais muitos homens de Deus sérios, ainda se levantando, defendendo a fé, não é? O evangelho genuíno do Senhor, denunciando, aquilo que está fora do texto e do contexto da palavra. Graças a Deus, porque existem remanescentes, né? Amém. E eu louvo a Deus porque o Senhor é um desses remanescentes e tem lutado pela palavra, lutado pela igreja. Amém. Né? E quanto mais homens o Senhor levantar assim, nós seguiremos confiantes que vamos vencer. Amém. Só para dar uma aliviada nesse papo de seita, de heresia, eu queria assim perguntar para o pastor assim, a Bíblia ela é recheada de histórias magníficas, né? Lindas, maravilhosas. Eu queria perguntar para você, qual é um personagem da palavra de Deus assim que te fascina? Tira Jesus depois o senhor fala, né? Porque se eu falar um personagem é Jesus. Jesus é o personagem da Bíblia, né? Mas dos homens que ele levantou, quem é aquele que fascina, que te deixa assim, alegre? Você vê um grande testemunho, uma grande obra, como que? O apóstolo Paulo. Sim. Eu fico impressionado com a graça, com a extensão da graça de Deus derramada sobre a vida de Paulo. Paulo, que era um perseguidor da igreja, a graça que Deus concedeu a ele, dele entender o que Deus deu a ele entender para que ele ensinasse isso à igreja, a compreensão que ele teve de Cristo, o conhecimento que ele teve de Cristo, o trabalho que ele realizou. Nós podemos dizer que Paulo foi o primeiro grande missionário, da igreja cristã. Até Paulo,
o cristianismo estava basicamente dentro do âmbito do judaísmo. Foi a partir do ministério de Paulo que o cristianismo é levado de uma forma assim significativa, né, para fora dos limites do judaísmo, proclamado tanto na Ásia Menor, depois na Macedônia, na Grécia. E nós vemos que a história da Europa, da civilização ocidental, né, é também resultado desse trabalho missionário de Paulo. O cristianismo chegou, né, para fora do judaísmo, no mundo greco-romano, através do ministério do apóstolo Paulo. E a gente vê, Paulo não era uma pessoa que simplesmente ele tinha entendimento, sabedoria dada por Deus. Ele tinha uma vida que realmente, né, não era, evidentemente era um ser humano, né, ele mesmo diz que ele não tinha alcançado a perfeição, mas ele tinha uma maturidade emocional, espiritual, que ele pode dizer, né, para as igrejas seguirem o exemplo que viram nele. Ser de meus imitadores. Exato, é muito como forte, eu sou imitador de Cristo. Né? Uma outra coisa que me impressiona na vida de Paulo é a postura de Paulo. A gente vê isso em outras pessoas também, outros personagens bíblicos, mas é a postura de Paulo diante do sofrimento. Numa época onde, né, se nega que o cristão sofra, né, a gente vê alguns slogans em algumas seitas dizendo pare de sofrer, como se o sofrimento fosse algo incompatível com o seguir a Cristo. Nós vemos Paulo sofrendo por causa do Evangelho e encontrando em Deus a graça de Deus sendo derramada sobre ele para ele suportar e ter uma atitude diante do sofrimento que glorifica a Deus e que nos ensina também, serve para nós de exemplo de como nós devemos nos portar diante de situação de sofrimento. A Bíblia distingue de uma forma muito clara entre sofrimentos que são resultado de desobediência e também existem sofrimentos que Deus usa para nos provar, existem sofrimentos por causa do Evangelho, e esses sofrimentos são, embora muitas vezes para nós seja difícil de aceitar, de entender, fazem parte do propósito de Deus. Deus usa essas aflições para nos moldar, para trabalhar na nossa vida. E Paulo é um exemplo maravilhoso de como ele encara o sofrimento de uma maneira realmente cristã, né? Como Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus sabia que ele precisava sofrer e ele não fugiu do sofrimento. Nunca foi um coitadinho, né, pastor? Exato. Ele foi com bravura, né? Uhum. Eu passo o resto das aflições de Cristo. Exato. Eu acho isso aí incrível, essa fala. Ou como, ninguém me inquiete porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então parece que ele tinha consciência de aquilo que fazia parte da própria estrutura do Evangelho, né? Da própria vida no Evangelho, né? O sofrer por Cristo. Amém. Não é? O sofrer dele também tem essa conotação, né, pastor? Sim, concordo. O sofrimento por Cristo. Por Cristo, exatamente. Aquelas 40 chibatadas mais uma, naufrágio, salteadores, frio, fome, não é? Sofrimentos físicos, não é? Mas se você for ver o fundo de tudo isso, Cristo é a razão, né? Exato. Porque se ele abandonasse tudo isso acabava na vida dele, né? Sem dúvida. Não é verdade? Então tá bom. Foi um belo exemplo que o senhor deu aí do apóstolo Paulo. E Jesus? Esse Jesus. O que o senhor tem a dizer sobre esse Jesus para os nossos amigos que estão aí nos ouvindo, nossos irmãos em Cristo? Que mensagem sobre esse Jesus o senhor gostaria de transmitir para eles hoje? Jesus é Deus. Deus, que sendo Ele santo, perfeito, estando lá na glória desde toda a eternidade com o Pai,
por amor a mim, ele se tornou também homem, para me redimir, para receber sobre ele o castigo do meu pecado, e me libertar dos meus pecados, e me dar uma nova vida. Jesus, o que seria? Eu não seria nada sem ele. Ele é a razão da minha vida, ele é o meu Senhor, ele é o meu Rei, ele é o meu Salvador. É nele que eu tenho vida, é nele que eu tenho esperança. Eu vivo para ele, para servi-lo, para amá-lo, para glorificá-lo. Ele é digno de toda a confiança. Qualquer outra pessoa pode nos decepcionar, mas ele é inteiramente digno de confiança. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o pão da vida, ele alimenta, ele resgata, ele salva. Eu muitas vezes fico sem palavras para poder expressar. A gente pode procurar todas as palavras do mundo, né, Jesus, e a gente não vai conseguir chegar nessa sublimidade, né? Que é Jesus nas nossas vidas, né, pastor? Eu não sei se o senhor chegou a conhecer o pai do pastor Edson Quinese. Conheci. Irmão pastor Eduardo, né? Meu tio. Eu abri meus primeiros passos, eu tive muito com ele. E ele era um evangelista nato. E meu primeiro trabalho de evangelístico, né? Eu ia com ele em uma equipe, ele era o líder da equipe, a gente ia evangelizar em Jaú. A gente saía daqui de Bauru e ia para Jaú. E ele ia na frente falando de Jesus. Então quando ele via alguém sofrendo, meio assim, cabisbaixo, ele chegava para a pessoa e falava assim: Jesus já te enganou alguma vez? Jesus já te iludiu alguma vez? Ele já mentiu para você alguma vez? Então levanta. Porque ele vai à tua frente, ele vai te levar em vitória, ele vai te dar a vitória. Era uma pessoa que ele falava de Jesus como se Jesus estivesse com ele no quarto todo dia. E era uma alegria contagiante ele servir a Jesus. Eu aprendi muito com o pastor Eduardo sobre esta coisa da alegria de estar em Cristo, do que Cristo proporciona ao coração de um homem, não é? Falo isso com muitas saudades porque já se foi, né? Está na glória celestial, mas que deixou um grande legado dessa coisa de amar Jesus. Amém. E de viver intensamente Jesus, não é? Então, pastor, estamos chegando ao final, não é, deste momento muito edificante na minha vida, não é? Foi muito bom, está sendo bom, e eu espero que o Senhor continue dando a ti os meios necessários para que continue sendo usado, servo, fiel, amém, levando a tua igreja, aqueles que Deus colocou diante de você, a centralidade do Evangelho, né? E logo, logo nós vamos estar juntos de novo. Você vai vir de novo aqui, porque a igreja foi muito fortalecida aquele dia, né, pastor Rogério? O pastor Rogério está lá. Nós fomos muito edificados. Amém. Eu agradeço. Então eu queria agradecer de coração por ter atendido o nosso convite, né? E estar aqui nos abençoando com as suas palavras. Amém. Considerações finais, pastor Rafael. Eu quero primeiramente agradecer ao pastor pelo convite, pela oportunidade que me concedeu de estar podendo participar dessa entrevista, nós podemos ter esse bate-papo, conversar. A nossa amizade, o nosso relacionamento como colegas de ministério, né, como pessoas que amam Jesus, tem sido também para mim uma bênção, tem sido uma alegria. Eu vejo a graça de Deus na sua vida, aquilo que Deus tem feito através do seu ministério, na igreja que Deus tem colocado sob o seu cuidado. Eu rogo a Deus que Deus me abençoe, inspirar, guiar a sua vida a cada momento, que Deus esteja abençoando você também que está nos assistindo, nos ouvindo, que cada dia a palavra de Deus esteja entrando no seu coração, que você possa ouvir a palavra de Deus sendo pregada
E ao ouvir e ler a palavra de Deus, que você possa, sobretudo, contemplar o Filho de Deus. A palavra de Deus nos leva, ela nos revela Cristo, nos leva aos pés de Cristo, e que, confiando nele, você possa ter vida e vida em abundância. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe grandemente. A vocês um grande abraço. Logo, logo estaremos de volta com mais uma entrevista, com mais um programa Pastor Daniel Entrevista. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.